está de volta e depois da carona do Jaúbra da Brasilândia, eu acabei de chegar no nosso próximo destino, a Freguesia do Ó. Olha que essa carona do Jaúbra foi uma mão na roda e economizou a sola do sapato, viu? E o lugar onde eles me deixaram não é por acaso. A gente está no Largo da Matriz da Freguesia do Ó, o lugar onde passado e presente do bairro se encontram. Eu tô com uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre a história da freguesia, porque além de ter passado a infância por aqui, né, a família dele toda ainda está aqui, é historiador, tem livro publicado sobre a história do bairro. Então a gente vai bater esse papo aqui para entender um pouquinho das origens da freguesia. Era uma fazenda aqui mesmo? Tem relação com os bandeirantes? Como é que nasceu a freguesia? A freguesia do Ó começou como uma sesmaria. Sesmaria é uma carta de posse que o governo dava para uma pessoa que era muito próxima a ele, né, aquele governante, e aí ela vinha e tomava posse de uma região em São Paulo, né? Então o Manuel Preto que recebeu essa primeira sesmaria para ocupar aqui a freguesia do Ó, e ele veio. Depois ele continuou também pelo estado, que era bandeirante também, em busca de ouro, de riquezas, mas deixou aqui então um pequeno povoado que veio a ser a freguesia do Ó. Fernando, a freguesia ficou aí no meio da Marginal, né? Um exemplo clássico do crescimento de São Paulo, só prédios em volta. Mas apesar disso a gente ainda tem esse hábito da matriz, que é uma coisa muito interiorana, blocos de carnaval muito tradicionais, famílias tradicionais. Por que a freguesia conseguiu manter aí esse perfil? Na verdade foi esse isolamento em relação à cidade de São Paulo que gerou essa parada no tempo, que não é bem uma parada, na verdade é uma conservação das tradições mais antigas, na verdade. Então é assim, o rio Tietê, na época não era esse rio alinhado como está. Exatamente. Eram os charcos, né? O rio tinha muita várzea e isso dificultava então a saída de São Paulo e a chegada até a freguesia do Ó e vice-versa. Então esse caminho era muito difícil. Então podemos dizer, a freguesia do Ó ficou realmente isolada por conta da distância para com o centro de São Paulo e por conta dessas barreiras naturais que eram as várzeas do rio Tietê. E nesse sentido é que a gente supõe que o bairro manteve as suas tradições, né, com base nisso. Agora, Fernando, para encerrar esse nosso bate-papo, queria deixar o historiador um pouco de lado e falar com uma pessoa que cresceu aqui na freguesia, que tem um envolvimento sentimental. Por que esse bairro é diferente? O que não dá para deixar de fazer quando a gente vem na freguesia? Não. O que não dá para deixar de fazer é conhecer a matriz, que é realmente um monumento do bairro, tá? É o principal monumento do bairro. Existem aqui esses bares e restaurantes aqui em volta que muita gente gosta de visitar, que é uma coisa muito boa. Existem algumas coisas que a Casa de Cultura Salvador Ligabui é um espaço muito interessante para todos do bairro, que tem ali a preservação da sua cultura, né? Um espaço para isso. E olha só que bacana, estamos aí ouvindo o sino da matriz, né? Então, isso é interessante. Esse clima, que lembra um pouco cidade do interior, fez com que a Casa de Cultura, que fica no Largo da Matriz, se tornasse um ponto de encontro dos moradores da região. É muito comum que os bairros aqui de São Paulo tenham pelo menos uma casa de cultura, algum equipamento, mas nessa edição da Freguesia do Ó, a gente não escolheu esse local à toa
E só para vocês terem uma ideia do porquê a gente selecionou vir aqui, ano passado a Casa de Cultura aqui do Largo da Matriz da Freguesia reuniu mais de 70 mil pessoas, ou seja, 70 mil pessoas circularam por aqui nas diversas atividades. Eu estou aqui com o Luiz, que é gestor aqui da casa, e ele vai explicar um pouco para a gente do segredo desse equipamento ser tão utilizado aqui pelo pessoal da freguesia. Primeiro, obrigada, Luiz. Luiz, como é que nasceu a Casa de Cultura? Como é que esse espaço foi criado? Foi em 1993. Havia a necessidade de ter um espaço para que a comunidade acessasse a arte, a cultura, e aí surgiu um movimento dos moradores para que criassem um espaço cultural. A comunidade se organizou, se juntou e junto ao poder público, aí conseguiram formar a Casa de Cultura Salvador Ligabue. Que legal. Por que esse nome? Homenagem a um grande pintor aqui da região, um professor, né, que morou na freguesia, né, atuou como professor, diretor de escola, pintor, foi uma grande figura do mundo artístico na região. Um professor muito querido, ele dava aula nos colégios, deu aula aqui no Giacomo Stabile, que é um colégio estadual, e era muito querido pelos alunos, tinha uma pedagogia diferente. O que tem de bom na freguesia? Qual que é o diferencial desse bairro aqui, que ele ficou tão tradicional para São Paulo? Eu creio que é essa diversidade cultural e a convivência, né? Você tem em frente à Casa de Cultura uma igreja, né? Tem ao lado um polo gastronômico. No fundo da igreja você tem a Casa de Cultura, onde acontecem todas as linguagens. Funk, hip hop, samba, música clássica, né? Eu acho que essa diversidade permite que aqui seja algo diferenciado. Essa diversidade fica bem evidente, principalmente quando a tarde começa a cair. Além da movimentação em frente à igreja e nas atividades da Casa de Cultura, os barzinhos e restaurantes movimentam o Largo da Matriz. E não dá para falar de bar aqui na região sem falar do Frangó. O Fabiano é beer sommelier, porque nós temos aqui mais de 400 rótulos de cerveja no Frangó, é uma grande tradição aqui do bar. E também cuida aqui das relações públicas do Frangó, não é isso, Fabiano? Fabiano, o Frangó é tipo assim, desses mitos da gastronomia paulistana que foram se criando aí ao longo do tempo, né? Como é que nasceu essa história? Bom, Frangó esse ano, em 6 de agosto, vai completar 32 anos de história. É bastante tempo e boa parte dessa cultura cervejeira que existe hoje no país, o Frangó ajudou boa parte disso. Além da cerveja, o Frangó, como é que ficou esse bar tradicional, esse bar que é praticamente inalterado em questão estética, né? É um bar muito peculiar ainda em São Paulo, né? Como é que se formou essa tradição? O Frangó ele nasceu, na verdade, como uma rotisseria, né? Que era só um espaço pequeno lá na parte de cima. E aí foi introduzindo algumas coisas no cardápio. O mais tradicional, que é o frango grelhado e a coxinha, esse mantém até hoje, 32 anos, feita com a mesma receita. As coxinhas são todas manuais, não temos máquinas, e sai uma média de 2.000 coxinhas por dia. Então é bastante coxinha. E aí foi crescendo, aí foi introduzindo cervejas, depois das cervejas especiais, não criou aquele hábito de vir ao Frangó para comer a coxinha e tomar cerveja. É um outro atrativo, porque a gente conhece a Vila Madalena, a gente sabe do Baixo Augusta. E esse Larguinho da Matriz aqui, que é uma coisa que permanece ainda meio que inalterado, um costume de ir ao Largo da Matriz interiorano. Você acha que isso é um atrativo para o paulistano também? Com certeza, porque não é só o Frangó, né? Você tem a igreja, você tem a praça, você tem aquelas mesinhas na calçadas. E o casarão que é do século passado, né? Que é de 1894. Então você não vai conseguir levar o Frangó para lugar nenhum, né? Você tem que vir até a freguesia do Ó para conhecer o Frangó, né? Tomara que você tenha gostado de passar esse dia com a gente, dessa vez na Zona Norte, na freguesia do Ó. E eu deixo o meu muito obrigado. E a gente está te esperando no próximo programa. Em que bairro de São Paulo será, hein? Até mais!